Boa noite a todos. Que possamos continuar nos sentindo em paz, envolvidos por essa presença amorosa dos nossos amigos espirituais que aqui estão e, sobretudo, sob o olhar amoroso e bom de nosso Mestre Jesus. E que nós possamos aproveitar, então, esses momentos que nós dedicamos ao estudo, a refletir a respeito das coisas espirituais e hoje, em especial, a respeito de Deus, para renovar realmente os nossos pensamentos e principalmente as nossas disposições para aplicarmos todas essas energias positivas na tarefa que cada um de nós tem, uma missão especial que é pessoal de cada um, que é a nossa transformação íntima, a nossa reforma moral. Para que assim, a cada dia, nós possamos agir durante a nossa encarnação, na nossa vida, de acordo com a lei de Deus, fazendo com que o nosso livre-arbítrio se alinhe com essa vontade sábia de Deus, nosso Pai, e com isso nós já possamos, desde já, usufruir da paz de consciência e também da felicidade que a prática do bem nos proporciona. O tema da noite de hoje, ele é diferente do que tem sido apresentado aqui na casa, porque muitos dos temas que nós temos visto aqui nas palestras, tanto de terça-feira quanto de sábado, foram sugeridos naquela caixinha de sugestões ali. Então, nós mesmos queremos saber um pouco mais a respeito de determinado assunto, da visão da doutrina espírita sobre esse assunto. Temos ideia e podemos registrar ali num papelzinho e deixar na caixinha para ver se existe algum expositor que queira falar sobre aquele assunto, se prepare para poder apresentá-lo para nós. Esse tema não surgiu daquela caixinha, surgiu no nosso grupo de estudos de sábado. E a gente viu, há pouco tempo atrás, nós estudamos sobre Deus. E a partir de todas as conclusões, ficamos tão contentes com tudo aquilo que nós falamos a respeito de Deus, que surgiu a oportunidade de a gente apresentar esse tema aqui para mais gente, né? Mais amplamente. Nós iniciamos esse estudo sempre lembrando, norteando todo o nosso pensamento pelas palavras que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, pelos seus ensinamentos. E o ensinamento que nós tiramos foi dessa passagem que o evangelista Marcos, lá no capítulo 12, versículo 30, ele registrou. É a ocasião em que Jesus ele foi perguntado por um dos escribas do templo qual era o maior mandamento. Então Jesus responde com essa frase que Marcos registrou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E Jesus logo ele complementa esse ensinamento dizendo: e eis o segundo mandamento semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas hoje nós vamos nos fixar só no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. E Jesus, como já nos disse em outras oportunidades, ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a essa lei. Então essa passagem nós encontramos lá no Velho Testamento. Está no Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Só que ela foi registrada um pouco diferente. Lá está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então nós notamos que faltou uma partezinha que Jesus complementou, que é exatamente de todo o teu entendimento. E é esse esforço que nós vamos fazer hoje juntos, refletindo sobre Deus, buscando todo o nosso entendimento a respeito desse assunto, para que a gente possa melhor dar cumprimento a esse mandamento de amar a Deus. E por que refletindo sobre Deus? Se a gente pensar, não dá para fazer uma definição precisa sobre Deus. O que a gente pode fazer, de acordo com o que Jesus nos recomendou, é pouco a pouco ir melhorando o nosso entendimento sobre Deus. A cada dia, a cada vivência, a cada estudo, a gente pode, se nós estivermos atentos, despertos e dispostos, melhorar esse entendimento que nós já temos a respeito de Deus. E essa compreensão, ela naturalmente está condicionada ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso progresso. Não só o progresso moral, mas também o nosso progresso intelectual. Que nós podemos ver quando a ciência ela consegue determinar uma lei que explica algum fenômeno da natureza, de maneira nenhuma isso desengrandece Deus. Pelo contrário, engrandece a Deus, porque nós podemos então perceber naquela perfeição da lei que existe para reger aquele fenômeno. Quando a gente consegue conhecer e compreender melhor aqueles fenômenos, nós vemos que inteligência superior, suprema, existe por trás disso tudo, que já pensou muito antes de nós conseguirmos descobrir a lei que rege o fenômeno, já montou o fenômeno inteiro, está acontecendo há tanto tempo e só agora nós conseguimos compreender. E isso falando em termos de coisas materiais, da nossa parte intelectual.
E em relação à nossa parte moral, quanto nós ainda temos que aprender em relação às ciências da alma e mesmo em relação ao amor? Então é por isso que nós escolhemos esse verbo, em vez de definir, refletir. E quando nós fomos ao dicionário, nós encontramos a seguinte definição para o verbo refletir. Ele, como um verbo transitivo indireto, ou seja, que tem o seu complemento regido por preposição, vamos lembrar um pouquinho lá das aulas de português, significa pensar maduramente, meditar e reflexionar. Então, nós estamos aqui pensando maduramente, refletindo, meditando, reflexionando sobre Deus. Mas nós vimos que esse verbo ainda trouxe uma surpresa para nós, que é o que vai acontecer conosco no futuro. Então, no futuro, nós vamos usar esse verbo na acepção de verbo transitivo direto, ou seja, sem um complemento ter a preposição. Nós refletiremos Deus, exatamente como Jesus veio fazer conosco, dar o exemplo, refletindo Deus, deixando ver, revelando, mostrando, traduzindo. Então, hoje nós estamos refletindo sobre Deus, mas no futuro nós vamos refletir realmente Deus. Outra palavra que nós vamos usar bastante aqui na nossa conversa é conceito. O conceito no dicionário está dito que é uma ação de formular uma ideia por meio de palavras. Definição, caracterização. É um pensamento, uma ideia e opinião. E o objetivo que nós temos a atingir hoje, que é bom que a gente tenha um norte, para seguir, é apresentar o conceito de Deus segundo a doutrina espírita, que é o que nos interessa aqui, mas também convidar a cada um de nós a fazer essa comparação dos conceitos que nós já construímos ao longo da vida a respeito de Deus com esses apresentados pela doutrina espírita. E mais, ainda refletir sobre o efeito desses conceitos em nossa vida. Então, fazer uma transposição de tudo isso que nós vamos falar para o nosso dia a dia. Então, vamos começar para entender esse conceito de Deus, voltar lá para o passado. Vamos fazer uma viagem histórica. Ver o conceito de Deus ao longo do tempo. E nós iniciamos lembrando lá da pré-história, do homem que vivia na caverna, do homem primitivo. Esse homem, ele estava muito relacionado à natureza e às coisas materiais, porque ele tinha que, de alguma maneira, sobreviver àquele mundo hostil em que ele habitava. Então tinha que pensar na sua alimentação, na proteção do seu corpo. E a gente pode pensar, ele não tinha tempo, nem capacidade de ter alguma vivência espiritual. Mas tinha. Desde aquela época, o homem já apresenta uma consciência íntima de Deus. Como é que a gente tem a prova de que isso acontecia? Porque ele adorava o que ele via, os fenômenos naturais, o que tinha na natureza. O sol, a lua, o trovão, os bosques, e assim, todas as coisas que ele encontrava, o próprio fogo, ele prestava o seu culto. E é algo que a gente pode pensar e imaginar, será que isso realmente é inato, natural, foi ensinado? Como é que isso surgiu? E um dos livros que nós vamos utilizar bastante hoje para nortear nosso estudo é esse aqui, o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Mas lá no primeiro capítulo, logo nas primeiras perguntas, Kardec faz uma indagação aos espíritos superiores a respeito desse assunto. É a questão número 6. Ele diz assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Ou seja, será que esse sentimento que nós temos da existência divina, ele não foi ensinado por alguém e por isso que nós desenvolvemos ou temos esse sentimento? E os espíritos responderam o seguinte: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Ou seja, se fosse ensinado mesmo, como é que aqueles que não foram ensinados, como selvagens, e no nosso caso, relacionando no assunto que nós estamos estudando, os homens primitivos, os homens das cavernas, não tinha ninguém para ir lá e ensinar, olha, vocês devem adorar um ser supremo. Não, isso daí já é inato na gente. Já vem como marca registrada da nossa filiação divina. E essa questão ainda é abordada mais uma vez nesse livro, diversas vezes, mas mais uma vez, bem classicamente, dá para a gente perceber bastante, na terceira parte desse mesmo livro, o Livro dos Espíritos. Essa terceira parte o codificador dedica ao estudo das leis morais. E a segunda lei que ele vai estudar aqui no capítulo 2 é a lei de adoração. Na questão 650, ele pergunta assim: origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Então, mais uma vez, o codificador pergunta aos espíritos em relação a um determinado tema, querendo ver até a coerência nas respostas dos espíritos. E olha a resposta: sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, mais uma vez, a gente observa até a coerência do ensino dos espíritos nesse ponto.
Continuando então a nossa viagem, vamos sair das cavernas e um pouquinho mais para frente, vendo os povos da antiguidade. Então, pensando nos assírios, nos caldeus, nos babilônios, todos eles eram povos que eram politeístas. O que significa isso? Eles cultuavam vários deuses. Então tinha Deus para cada situação, para cada coisa. Como a gente está fazendo uma viagem bem rápida, a gente não vai se deter muito em explicar cada situação. É bom a gente ter só esse conceito. Outros povos importantes da gente abordar aqui são os gregos e os romanos. Os gregos, eles também, como os romanos, eram politeístas. E o que a gente pode observar de diferente? Os deuses gregos, através da mitologia, cada deus era deus de alguma coisa, fazia alguma função, e através da história que tinha daquele deus se explicava algum fenômeno da natureza ou alguma lei do universo. Daí a gente tem a mitologia. E os deuses gregos, vários deuses, já que eram politeístas, eles foram utilizados também pelos romanos. Então a gente vê uma correspondência muito grande entre os deuses gregos e romanos. Por exemplo, Zeus, que era um dos maiores deuses gregos, em Roma chamava Júpiter. E assim sucessivamente a gente pode ver essa correlação entre os deuses. Mas vamos continuar a nossa viagem, chegando então aos persas. Os persas também eram politeístas, mas depois de um tempo surgiu na Pérsia o profeta Zoroastro, e ele trouxe outro conceito, de que existiam dois poderes, o bem e o mal. Já aí começando uma ideia, já afunilando de vários deuses, já diminuindo para a existência de um deus que caracterizaria o bem e de uma força contrária a esse bem que caracterizaria o mal. Continuando então a nossa viagem, chegamos ao Egito. Os egípcios eles tinham um sistema curioso, porque para o povo em geral, o povo era politeísta, haviam vários deuses. Mas os sacerdotes, eles sabiam da existência de um Deus único e cultuavam uma inteligência una que era regente do universo. Então, para o povo era uma coisa, mas para aqueles iniciados, aqueles que estudavam, que estavam dentro dos templos, se sabia que existia um Deus único. E Moisés, se a gente for lembrar, ele cresceu ali no meio dos egípcios, junto com os sacerdotes, e teve essa cultura também. Passamos então ao povo hebreu. O povo hebreu, diferentemente de todos esses que nós vimos, ele tem o conceito do Deus único. Então saímos daquela ideia de vários deuses e chegamos num Deus único, que era chamado Jeová, Senhor dos Exércitos. A gente pode ver a caracterização de como é que era o Deus dos hebreus nessa época por uma passagem que a gente encontra no livro, lá no Velho Testamento, Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 4. Nós provavelmente vamos reconhecer, esse é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos de Moisés, que a gente vê no Decálogo. Lá está escrito assim: